Boa tarde. Dando continuidade às atividades desta tarde, convidamos o senhor Paulo Cordeiro de Mello, que apresentará a palestra Perícia Contábil, Normas e Procedimentos Técnicos na Prática. O senhor Paulo Cordeiro de Mello é contador e economista, perito judicial, professor universitário, autor de livros de perícia contábil, coordenador acadêmico do curso de pós-graduação em perícia contábil da Trevisan Escola de Negócios, membro da comissão administradora do Exame de Qualificação Técnica, perícia contábil do Conselho Federal de Contabilidade. Boa tarde, pessoal. Que público maravilhoso, hein, Cristiano? Olha só. Tem cadeiras aqui na frente, quem quiser sentar mais na frente. Pessoal, é um prazer enorme estar aqui nesse grande evento. Eu tive a oportunidade de participar do último Encontro Nacional da Mulher Contabilista, lá em Foz do Iguaçu, e do último encontro, a última convenção de contabilidade, a 15ª, eu estava aqui lá em Bento Gonçalves. Então, foi uma honra, é uma honra estar aqui participando desse evento e para falar do nosso assunto do coração, né, Sérgio? Sérgio Prado, nosso querido colega lá, ex-presidente do CRC São Paulo, está aqui também, vários colegas, vários amigos. Gente, tem lugar aqui na frente, tá? Eu quero agradecer, especialmente ao CRC Rio Grande do Sul, pela oportunidade de novamente estar aqui, eu já tive em outras oportunidades, e dar os parabéns ao CRC Rio Grande do Sul pela forma como tem tratado o assunto perícia contábil com muito carinho. Hoje, no país, uma dos órgãos de classe representativos que mais destaca a perícia contábil. O Cristiano é o atual coordenador da comissão de perícia e já tem uma organização tradicional dos encontros de perícia estaduais. Mas como estamos e eu quebro um pouco o protocolo, estamos num evento muito dedicado à figura da mulher contabilista, eu quero destacar algumas pessoas muito importantes que eu encontrei aqui. A Sueli, que é a nossa colega do CRC São Paulo, que é perita, a Yara, lá do Mato Grosso do Sul, nossa colega também, e perita, a Sandra Baratista, que deve estar chegando, e a Silvia Cavalcante, que são pessoas importantíssimas nesse cenário e na discussão do ambiente da perícia. E, especialmente, a nossa querida amiga, a nossa vice-presidente do CRC Rio Grande do Sul, que também promove e discute aí muito com a gente, Ana Tércia, e valoriza tanto a classe, e recebi o convite dela e fiquei lisonjeado na Ana Tércia, a nossa grande colega vice-presidente que batalha. E a todas as mulheres, todos os profissionais que estão aqui abrilhantando esse evento. Mas, sem perder tempo, né, a gente estava combinando, né, o Cristiano, o assunto hoje, normas e procedimentos técnicos da perícia. Quando a gente fala de norma técnica, parece uma coisa tão chata, complicada, áspera, mas ela deve ser utilizada de maneira prática no dia a dia para o profissional. E a gente trouxe aí aqui uma visão geral do assunto. O passador eu coloquei, eu mesmo perdendo o passador. A gente colocou aqui alguns assuntos especiais para falar de normas técnicas e vamos lá. A gente separou aqui, no último momento do nosso encontro, então eu peço que alguém tiver algum interesse de colocar alguma pergunta, que o faça por papel. As meninas da organização vão passar, então é só pedir o papel, elas vão passar, e aí a gente traz a pergunta aqui para cima para a gente fazer no final. Nosso encontro não tem tanto tempo, a gente tem 1 hora, mas vamos lá. Quando a gente fala das normas profissionais, a gente tem, basicamente, historicamente, 2 normas para a perícia. A norma técnica e a norma profissional, NBC TP 01 e NBC PP 01, da perícia contábil e do perito contábil. E, mais recentemente, a gente teve a norma profissional sendo acompanhada, NBC P2, que fala do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis e, em especial, do Exame de Qualificação Técnica para perito contábil. O impacto disso veio muito, né, objetivamente, em função da alteração do Código de Processo Civil. Eu já tinha prometido, vou tentar manter isso, de não ficar mais chamando de novo Código de Processo Civil. Já tem mais de 1 ano de idade, né, Sueli? Agora a gente chama só de Código de Processo Civil e fica tudo certo. Mas fato é que o Código, entrando em vigor no ano passado, trouxe
uma grande discussão em todo o país, e o sistema CFC-CRC se adiantou, né, e isso é valor para a nossa classe, em a primeira classe profissional organizada a discutir os impactos disso para os profissionais da perícia. Então, os profissionais da perícia contábil se sentem muito bem representados, e eu, como profissional de contabilidade, fui honrosamente chamado. Hoje a gente participa de 2 comissões, a comissão que criou o cadastro, que ainda analisa as inscrições até o final desse ano, e a comissão dedicada ao exame de qualificação técnica. Então, essa outra norma entrando em vigor. E as aplicações práticas, para a gente não falar só de norma, o grande assunto é a gente pensar e discutir a aplicação prática da perícia, os procedimentos de perícia, com o uso das normas, né, o uso efetivo das normas. Norma técnica, quando a gente fala da norma técnica, ela está falando do trabalho pericial contábil. E ela tem, basicamente, na sua organização, esses temas. Hoje a gente vai destacar especialmente o termo de diligência e o laudo pericial contábil. Então, tem outros assuntos, mas depois vocês vão entender, eu vou discutir aqui o porquê dessa sequência e porquê dos assuntos que a gente escolheu. Na norma profissional, NBC-PP 01, do perito contábil, que fala do profissional, das situações em que o profissional pessoalmente se envolve e o que ele deve pensar, refletir no ambiente da sua atuação. Então, tem uma série de aspectos, né? Mas talvez o mais importante de todos eles, sem hipocrisia, seja honorários. O profissional só se mantém em pé quando ele tem a justa remuneração pelo trabalho que ele desenvolve. Então, a gente vai tocar nesse assunto honorários, além de outras responsabilidades, outros aspectos técnicos e operacionais para a perícia, muito em função dos impactos da legislação, do que a gente vivenciou nesse último ciclo, mas tentando também buscar a experiência das normas, o que aquilo impacta no nosso dia a dia profissional. Sem delongas, falando do exame de qualificação técnica, que é o assunto recente de discussão, o Código de Processo Civil, lá no artigo 156, e esse é o motivo pelo qual a gente fala do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, o artigo 156 ele coloca uma mudança de comportamento dentro da legislação que impactou todos os tribunais do país. Os juízes, até então, faziam a escolha, uma livre escolha de profissionais de sua confiança que tivessem capacidade técnica, condição técnica para atuar. Isso não mudou, mas o que muda com a legislação é a obrigação da criação de cadastros pelos tribunais de justiça. E no próprio artigo 156, existe uma indicação objetiva de que, para a formação de cadastros, os tribunais devem fazer uma consulta pública, além de uma consulta direcionada a conselhos de classe. Nosso conselho de classe, que é muito representativo, né, na sociedade, profissionais e atuação profissional em perícia, se antecipou e, no ano de 2016, já estava formado, já estava preparado o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Agora, não é uma experiência nova para o Conselho. A gente já tem uma experiência anterior, né? E, na época, eu lembro que quando a gente teve o encontro da Nacional da Mulher Contabilista lá em Foz do Iguaçu, a gente conversava com alguns colegas e a discussão sobre a experiência que tinha do Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Né? A experiência anterior trouxe muito, né, de facilidade para o desenvolvimento e a discussão da implementação do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Além da legislação colocada em vigor, o novo código exigindo essa consulta pública, então o Conselho se antecipa e coloca, né, a necessidade dessa organização. Talvez até então, até o ano passado, nunca a gente tivesse uma visão objetiva de quem são os peritos contábeis, aonde eles estão, né, quem são esses profissionais, quantos são. Né? E a partir da criação da comissão, da criação do cadastro, e depois, com o exame de qualificação técnica, a dimensão começa a ficar melhor, a gente consegue encontrar e enxergar. E eu fico, sinceramente, muito feliz de chegar num evento como esse e a sala estar lotada, né, Yara? Maravilha, né? Maravilha, sala lotada. Isso mostra para os profissionais, mas mostra para o Conselho de Classe a importância que tem do assunto perícia contábil. Vamos aproveitar. Então, está lá o exame, a gente teve agora há pouco tempo em torno de 750 inscritos em todos os países para a prova, né? Então, a prova agora vai ser avaliada nas questões escritas, para que a gente tenha esse aumento aí de profissionais cadastrados
e um ciclo vigoroso, né, forte para a consolidação do projeto, que é um projeto para todos nós. Começou, né, eu já tinha antecipado aí o artigo 156 e a norma que foi instituída pela resolução 1502 do Conselho Federal de Contabilidade. Depois alterada, a única alteração que a gente teve no projeto original era uma condição de datas, né? O cadastro de peritos pela confirmação de experiência inicialmente estava previsto para 31 de dezembro de 2016, isso foi ampliado para 31 de dezembro de 2017. Alguém tem cadastro aqui no CNPC? Maravilha, ótimo, eu também tenho. Mas eu demorei, né? Eu lembro que eu estava conversando com a Sueli um dia lá em São Paulo, ela, Paulo, você já fez? Não, Sueli, eu preciso pegar a confirmação da minha nomeação no processo e a confirmação de um laudo entregue. Eu tinha muitas confirmações de laudos entregues, mas eu ficava, cadê a confirmação de que eu fui nomeado nesse processo? Então, foi aquela condição. E a gente vem acompanhando em todo o país essa energia aí dos profissionais para fazerem parte, para se cadastrar. Então, é bom encontrar os profissionais e quem ainda não fez, faça. Temos até o final do ano para isso. E depois a continuidade pelo exame de qualificação técnica. Agora, o nosso assunto. Falamos rápido para a gente chegar na prática. O Cristiano tinha conversado comigo, eu tinha conversado com o pessoal aqui do CRC, Rio Grande do Sul. Que assunto a gente pode colocar num encontro como esse? E aí, talvez, muito importante a gente falar da visão prática, da atuação prática. Agora, se a gente for falar da prática, da atuação em prática em perícia, a gente pode falar de um mundo. A gente pode ficar um mês aqui conversando direto, sem parar, sobre as diversas situações que a gente vivencia. Optamos por escolher 4 assuntos, não polêmicos, né, mas eles têm também o seu aspecto polêmico, mas que eles vivenciam, esses 4 assuntos identificam a vivência do início da atuação do perito até o último momento, até a sua passagem naquele processo. Então, os 4 assuntos são honorários, propostas de honorários, a gente vai falar da comunicação do início da perícia, que é um assunto importantíssimo, me preocupa bastante essa situação da transparência, do acesso, do acompanhamento da perícia. Do termo de diligência, do momento em que o perito vai buscar documentos e informações para desenvolver o seu trabalho. E sim, a gente espera que seja o momento final da perícia, a formalização, a entrega de um laudo pericial. Tudo isso está ligado, todos esses assuntos se comunicam e eles devem ser construídos de forma técnica, de forma adequada, e não com selvageria ou falta de cuidado. A gente tem legislação por trás, a gente tem normas nos auxiliando e a gente deve utilizar da maneira adequada. Eu sou um especial apaixonado por essa vivência da legislação, das normas e da aplicação prática disso. A gente, sempre que está em cursos, no ambiente das discussões, a gente repete, né? A perícia, ela segue procedimentos, ela segue um ritual, né? A gente tem um momento em cada momento devendo ser respeitado o seu ritual, né? Então, como é que eu faço um laudo? Me manda um modelo de um laudo pronto, Paulo. Mas como assim um modelo de um laudo pronto? Você não vai viver a experiência da perícia para que aquele laudo seja colocado em pé? Um modelo pronto não resolve nada. A perícia um dia desses um colega fez um paralelo com a pessoa que vai fazer uma roupa, né? Vai construir uma roupa, costureira, né? Aquilo é preparado para encaixar naquele corpo. O laudo é preparado para encaixar naquela realidade, né? Então, existe uma customização, existe uma preparação adequada àquilo lá. Não é um modelo pronto e acabado. Vamos lá, cada um dos assuntos. Proposta de honorários. O Código de Processo Civil, ele tem 2 dispositivos hoje em vigor, o 465 e o 495, e são dispositivos que, quando a gente faz a leitura deles, dá um nó na cabeça, porque eles vão para frente e para trás. Mas, basicamente, a legislação ela trouxe um elemento muito importante que não estava contemplado no Código anterior, no Código de 73, que é a necessidade do profissional, quando nomeado, ciente da sua nomeação, apresentar uma proposta de honorários. Isso já acontecia, né, muito no país, por uso, costume, né, da realidade profissional, mas o grande avanço que a gente encontrou com a legislação, com a mudança do Código de Processo Civil, é a obrigação
da proposta de honorários. E a gente estava, no ano passado, teve um encontro lá no CRC Santa Catarina, e o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele fez uma brilhante explanação, e para nós, contadores, muito emocionante, porque ele levantava a importância da norma técnica. Presidente do Tribunal de Justiça, é um juiz, não é contador. Mas ele, na percepção da realidade, ele lendo a norma técnica, sabe, Sérgio, ele chegou na palestra lá e ele sabia toda a norma. Ele leu a NBC-TP 01, leu a NBC-PP 01 e ele falou, ele ia fazendo os paralelos. Olha, no artigo do Código de Processo Civil está isso, e na sua norma está descrevendo isso. E ele apontava nesse elemento da norma, ele colocava, olha, o código define a necessidade da apresentação de uma proposta e a norma técnica de perícia, NBC-PP 01, indica os procedimentos que devem ser utilizados para a construção dessa proposta. É procedimento técnico, então não é aventura. Eu vou fazer uma proposta de honorários. Como é que eu faço? Eu faço pensando em quais são os desafios, quais são as atividades que a gente vai desenvolver. Então, a norma indica que seja construída uma proposta baseada em etapas de trabalho. Quais são as etapas de trabalho previstas para esse trabalho? Então, é a previsão, o planejamento de trabalho. Dentro desse planejamento de etapas de trabalho, qual é o tempo previsto para o desenvolvimento de cada etapa de trabalho? Isso vai em função do volume de documentos, do volume de informações, a necessidade ou não de diligências, o tamanho do processo. E sim, né, um assunto que é um assunto quase polêmico, o valor da hora profissional. Se a gente junta esses três elementos, em conjunto, eles chegam a um resultado que é o valor do trabalho. Se a gente não tem esses elementos construídos, a gente não tem uma base técnica sustentando a proposta de honorários. Aonde que está isso? Na norma. A legislação indica a proposta, a norma traz os procedimentos e a condição, traz até para a gente, e isso é o uso costume dos profissionais, um modelo de trabalho, em formato de petição, com endereçamento, com a tabela que deve ser construída. Desafio para nós. Quais são os desafios, né? O que a gente tem que enfrentar? Olhar com muito critério, com muito cuidado, os elementos de construção dessa proposta de honorários. Estou falando direitinho, Cristiano? Está tudo certo? Paulo, tem quais seriam as dificuldades dessa proposta de honorários? Porque ainda alguns imaginam que o perito vai cobrar sobre um percentual do processo. Eu já ouvi muito essa discussão. Eu vou fazer um percentual do valor envolvido na causa. Né? Eu dava um exemplo horroroso, mas é bom. É um exemplo assim, imagina que tem um processo, tem uma discussão do leasing, o leasing de um veículo popular. O veículo custa 30, 40 mil reais. Aí eu vou pedir um percentual em função desse valor do bem. Aí você pega um outro processo, é leasing também, e aí a discussão é de 2 caminhões carreta, cada caminhão carreta frigorífico, sei lá o quê, e cada veículo custa 2,5 milhões de reais, é 5 milhões de reais. Aí eu vou pegar um percentual e valor, é isso? Cadê o critério técnico aí? Então, num eu vou ganhar um valor enorme, o outro eu vou ganhar um valor pequenininho, porque eu fiz um percentual. Eu sou totalmente contra essa condição, porque mostra falta de critério. O contrato é o mesmo tipo, é leasing, deve ser 36 meses, tem um indexador, é uma forma de cálculo, e você vai gastar uma energia para fazer aquele trabalho. Talvez o grande assunto seja a gente voltar lá para a base da norma e falar quais etapas de trabalho, qual é o tempo que eu vou gastar, qual é o meu valor hora trabalho para que aquilo se sustente. Mas aí você falou de dificuldades também, eu gosto da palavra dificuldades, né? A gente vê palestra boa quando coloca lá oportunidades e desafios, né? O desafio, a dificuldade, o risco que a gente tem, talvez seja no ambiente, porque quando a gente falou lá dos artigos, o 95 e o 465, essa proposta de honorários colocada, né, Cristiano, ela vai ser objeto de análise pelas partes e vai ser base também para o juiz arbitrar o valor de honorários do perito. Só é possível um sucesso na proposta de honorários se aquilo foi construído com critério técnico. Imagina a gente fazer uma proposta, né, Cristiano? Eu vou colocar uma proposta lá, coloco lá, minha proposta de honorários é 2 pontos, 50 mil reais. É alto isso?
Não sei. Pode ser que seja mal estruturado, né? Pode ser que um valor de R$50 mil de honorário seja um valor altíssimo ou muito baixo. Se a gente tiver por trás uma planilha, né, Sérgio, que a planilha detalhe todas as etapas de trabalho, todo o tempo previsto para cada etapa, o meu valor hora, aquilo mostre, não que é caro ou barato, não que é muito ou pouco, mas que é o adequado àquele projeto. Sinceramente, Cristiano, eu acho que a maior dificuldade, a gente fala com muitos profissionais aqui da perícia, a maior dificuldade é esse ambiente onde a proposta entra. Sim. Né? Concordamos, né? Sim. Concordamos. Sim. Agora, eu tenho uma grande preocupação, quem já foi meu aluno aqui, eu estou vendo a Maiana, lá a gente já teve grandes discussões em cursos, eu fico com medo quando a gente está em qualquer evento ou curso, quando a gente coloca o assunto honorários. Periga a gente sair daqui meia-noite, expulsos, né? Porque a gente não terminou o assunto honorários. Agora, a visão, o assunto, a recomendação sempre para os profissionais é faça proposta de honorários baseada em critério. Nunca em chute, nunca em percentuais ou expectativas, né? Pense no seu trabalho e só no seu trabalho, nada mais. Podemos ir para outro, Cristiano? Porque eu tenho medo desse assunto aí. Outro assunto que não é menos importante, e não é menos importante porque uma vez, numa aula, né, num curso, a gente falava assim, olha, é muito importante comunicar as partes do início da perícia. É muito importante. Por que é muito importante? É muito importante porque tem um dispositivo legal tratando disso. Ah, mas o dispositivo legal não coloca nenhuma penalidade. Então, se não coloca penalidade, é bobagem isso. Bobagem. Poxa, então eu estou falando uma bobagem. Né? E hoje a gente faz uma leitura do Código de Processo Civil, 2 dispositivos. O 474 e o 466 no parágrafo 2º. Os dois falam desse momento de comunicação do início da perícia, do começo do desenvolvimento da perícia. E está lá, que o perito ele tem que comunicar as partes da data e local do início da perícia, e o perito tem que possibilitar o acesso e acompanhamento dos assistentes técnicos do desenvolvimento da perícia. Está lá. Se está definido na legislação, Código de Processo Civil, a gente tem que seguir. Tem que seguir? Ah, Paulo, é bobagem isso, é burocrático. Aí eu fiz uma pesquisa, a gente é curioso, né? Eu fiz uma pesquisa e identifiquei várias ocorrências em todo o país do seguinte: laudos desconsiderados, descartados, porque o perito não comunicou o início da perícia. Sabe aquela carta na manga que o advogado tem? O advogado tem algumas cartas na manga no processo. Eu já tive muito aluno advogado. Tem algum advogado aqui hoje? Sempre tem, tem. São importantíssimos. Importantíssimos. É maravilhoso quando tem advogado. Quando não tem também é maravilhoso, porque a gente fala mal dos advogados um pouquinho, né? Brincadeira. É só um momento de descontração. O advogado tem uma carta na manga. E ele vai usar. Se um laudo foi feito sem seguir as determinações e as condições legais, o advogado vai peticionar, informando que o perito não comunicou o início da perícia e aquele laudo deve ser desconsiderado. E eu já vi decisões judiciais, e podem procurar, não precisa acreditar em mim, né? Pode procurar lá, né? Tem um monte de site de pesquisa, jurisprudência. Ah, se for favorável, não vai ter crítica, tá certo. Bom quando tem advogado, né? Visão clara do Mas se for desfavorável, né, doutor? Se for desfavorável, aonde que pode ser criticado? A energia não precisa nem ser gasta no conteúdo. Vai pela falta de critério. Mas, Paulo, diga. Essa comunicação, eu já vi alguns processos do Código Civil de 2002 que caberia ao perito mandar uma R para o assistente. Claro que isso em 2002, né? Hoje pode mandar um e-mail, pedir uma confirmação do recebimento. Olha, Cristiano, eu já devo ter comentado com você, a gente tem que ouvir, né? Você sabe que em 2002, você falou da data 2002, foi a data em que teve uma grande reforma no Código de Processo Civil. Eu entendo que foi o maior impacto para nós peritos, foi a mudança da lei em 2002, não em 2016. Mas isso aí é um outro assunto, né? Lá em 2002, o dispositivo que trata, que seria o 431A do antigo Código,
ele foi colocado, e aí um dia eu estava lá, fui entregar lá um laudo para um juiz muito experiente, um juiz de carreira na Justiça de São Paulo, o doutor Nemer. Infelizmente não está mais entre nós, mas ele foi muito importante, porque ele foi o juiz que primeiro me nomeou, um juiz muito experiente, me nomeou. Eu era jovem, ainda sou muito jovem, mas era muito mais jovem naquele momento. Eu recebi a nomeação do Nemer e fiquei emocionado, né? Eu cheguei a entregar o currículo outras vezes para juízes, aí o juiz olhava: você é nomeado pelo doutor Nemer Jorge Júnior? Poxa, que maravilha, né? Porque ele era muito respeitado. E um dia eu entreguei um laudo para ele, doutor. Aí eu: doutor Nemer, estou entregando um laudo, tal. Fui discutir um assunto lá. Ele: Paulo, aproveitando que você está aqui, o artigo 431A exige que o perito comunique as partes no início da perícia. E vai funcionar assim. Opa, então vai funcionar assim, né? Liga lá captação de informações. Paulo, você vai mandar uma comunicação por correspondência, recomendável que mande por AR para ter a confirmação, e quando você entregar o laudo, você junta essa comunicação para que nunca ninguém vá fazer nenhuma crítica dessa falta de comunicação. Rápido, ágil, né? Ele deu a missão, e aí, a partir de 2002 até hoje, eu sempre faço essa comunicação. A carta com AR talvez seja um caminho, mas não só ela. Você manda um e-mail hoje que tenha a confirmação de recebimento, vai funcionar da mesma forma, né? A pessoa mandando: olha, eu confirmo, recebi, né? E está tudo ótimo, está tudo certo. A gente tem ali a situação da confirmação. Pessoal, não é bobagem. É um procedimento burocrático, sim, burocrático, mas que mostra a transparência, né? Mostra que o perito, além de respeitar as condições legais, ele é transparente no desenvolvimento do seu trabalho, né? O que chama atenção, e chamou atenção no último ciclo, é essa condição que está lá no outro dispositivo, que fala da possibilidade do acesso e acompanhamento dos assistentes técnicos ao desenvolvimento do trabalho da perícia. Então, eu posso imaginar os dois, e depois eu vou fazer uma recomendação no quadro seguinte. Eu tenho hoje uma grande dificuldade de guardar número. Uma vez eu fiz uma palestra em São Paulo, que tinha uma advogada de um grande escritório de advocacia, e aí eu falei lá 2, 3 dispositivos do antigo código, rápido, né? Falei o número. Aí ela: nossa, Paulo, você sabe muito do código? Sem nada, porque eu fico repetindo muito esses números, a gente guarda, né? Mas no novo código eu tive que reler tudo, né? Pensar tudo. Acabou até saindo um livro, que é a Perícia no Novo Código de Processo Civil, que a gente faz o paralelo. Mas eu, sinceramente, ainda estou com dificuldade lá de guardar os números. Mas a gente vai falar, no quadro seguinte, uma coisa que eu entendo que tem uma ligação direta com esses dispositivos, que é algo que, tradicionalmente, a gente já conhecia, e aí eu falo lá do artigo 429 do antigo Código de Processo Civil, que foi recolocado dentro do artigo 473, no parágrafo 3º do novo Código. Que ele, dentre os seus assuntos, ele fala que o perito pode solicitar documentos que estejam em poder da parte. No desenvolvimento do seu trabalho, existindo, né, a identificação da necessidade de busca de novos documentos, o perito pode e deve buscar esses novos documentos, novas informações. E aí eu tenho utilizado, né, a gente tem que pegar lá a experiência profissional, o que a legislação trata, o que as normas tratam, e colocar isso de maneira completa. Eu tenho feito a experiência de colocar no termo de diligência a comunicação do início da perícia, a comunicação aos assistentes técnicos e o pedido de documentos. Então, eu coloco os 3 dispositivos dentro do termo de diligência. Então, quem está recebendo a informação de que, olha, eu estou começando a perícia. Olha, eu estou informando o assistente técnico do início da perícia, estou informando o início das diligências e, objetivamente, apontando que ali é um termo de diligência, é um pedido formal de documentos. Graças a Deus, eu nunca recebi qualquer tipo de crítica ou manifestação em relação a esse procedimento. Então, eu acho que o procedimento tem funcionado. Mas eu já ouvi muitos relatos, e geralmente quando relato, é um relato desesperado. Nossa, Paulo, recebi uma crítica enorme porque não pedi documento. Por que não pedi documento? Essa é uma crítica enorme porque eu não mandei a comunicação para a parte. Por que não mandou? Está lá na lei, está na norma. A gente tem que usar aquilo de maneira verdadeira, né? Procedimento de perícia é o procedimento inicial da perícia, comunicar as partes. Procedimento intermediário de desenvolvimento, comunicar as partes de quais informações, quais documentos são necessários.
E aí, de novo, lembrando lá o doutor Nelson Martins Schiffer, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Ele falou, olha, colegas profissionais da contabilidade, colegas profissionais da perícia, a lei exige esse procedimento, coloca esse procedimento, tem um artigo do Código de Processo Civil colocando isso, e vocês, profissionais, têm uma norma que facilita a vida. A NBC-TP 01 detalha as condições para a elaboração do termo de diligência, como deve ser esse procedimento, e mais do que isso, colocam à disposição um modelo de trabalho, um modelo do termo de diligência. Eu ouvi, logo no começo dos meus trabalhos em perícia, isso logo vai completar 20 anos, né? Eu comecei com 3, mentira, mas já tem um tempinho aí, mas eu ouvi de um colega profissional que ele falava assim, Paulo, aquelas frases que marcam, né? O momento mais importante da perícia é o termo de diligência. E eu começando a falar, nossa, mas não é o laudo? Não, o laudo só se sustenta se esse procedimento for bem feito. Se você não pede documentos, você não levanta informações, você vai sustentar o seu laudo como? Ele pode ficar todo cheio de buracos, todo cheio de falta de informações que o sustentem. Então, a gente tem que pensar naquele momento, talvez o primeiro momento operacional da perícia preciso de documento? Ou as informações são suficientes? Se eu preciso de documento, aonde está esse documento? Muito provavelmente esse documento pode estar com a parte, né? São documentos e informações guardadas, e aí o perito precisa solicitar aquele documento, pedir que aquele documento seja disponibilizado. Com aquele documento em mãos, com aquele documento entregue pela parte, é possível fazer uma perícia. Então, é procedimento, não é só burocrático, né? Mas é um procedimento que ele deve ser respeitado. Na situação que o perito faz um termo de diligência, tá? Encaminha para a parte, e a parte não nos envia o documento, como é que eu vou proceder? Essa é polêmica, né, Cristiano? Geralmente acontece isso. Essa é uma polêmica, e como a gente está falando de prática, a prática mostra toda a realidade. E bom, Cristiano, me pergunta um pouquinho, eu lembro de tomar água. Água é importante. A gente pode ter um risco, né, Cristiano, um perigo, de uma vontade de terminar o laudo sem documento quando a parte não entrega o documento. E você sabe que eu tenho utilizado um caminho, né? Isso é talvez a análise do que a gente enfrenta no dia a dia. Muitos colegas profissionais fazem isso também. Pediu o documento não foi entregue. Por algum motivo, alguém não entregou, ou porque respondeu que não tem, ou porque pediu prazos absurdos para entregar, ou simplesmente o silêncio total. Fato é que aquele documento não vem na mão, não chega na mão. Eu tenho feito, normalmente, o procedimento de participar o juiz desse problema. E a norma indica exatamente isso. Não é invenção do Paulo. O Paulo inventou uma escolta. Não, o Paulo não inventa nada. O Paulo é um bom ouvinte, né? Ouve, né, e vai tentando conduzir. Mas eu tenho feito uma petição informando ao juiz que pediu os documentos, que os documentos não foram entregues e que eu me coloco à disposição para 2 coisas. O juiz tem 3 na mão, mas eu me coloco para as 2. Em 2 eu posso participar. Uma, eu me coloco à disposição para que, se o juiz intimar as partes para a apresentação dos documentos, eu me coloco à disposição para aguardar essa entrega para depois continuar a perícia. Isso é o que a gente espera, né? Mas eu me coloco para uma outra opção. Mesmo se aquilo não for entregue, eu me coloco à disposição para concluir com o que tem. Vírgula, ficando ressalvado que parte das análises ficará prejudicada. Eu já estou antecipando um problema. Só que eu não estou decidindo se esse problema vai acontecer. Essa decisão é só do juiz. E aí, Cristiano, muitos juízes conduzem isso. Intimam a parte, se a parte não apresentar, o juiz coloca. E eu adoro ler isso. É sincero. Determino a conclusão da perícia, o juiz falando, com base nos documentos existentes, vírgula, ficando preclusa a oportunidade de apresentação de qualquer novo documento. Isto é uma felicidade tremenda. Por quê? O problema é nosso? Profissional? Não, o problema não é nosso. É o problema das partes com o juiz. O juiz conduziu aquela história. E a parte optou, talvez, por não apresentar. A gente não vai sofrer a penalidade ou o problema. A gente vai concluir, porque aquela situação foi resolvida. E você sabe
Cristiano, eu comentei com você há pouco tempo, né? Eu fui nomeado num processo por um juiz, e foi meu primeiro processo com aquele juiz, então era uma experiência nova. Eu fiz exatamente isso porque aconteceu isso. O juiz determinou a conclusão da perícia, eu fiz, entreguei. Passou um tempo, teve uma manifestação, e a manifestação do advogado, né, da parte, informando que tinha todos aqueles documentos e que tinha interesse em apresentar todos aqueles documentos. O despacho do juiz era maravilhoso. Ele remeteu àquela manifestação anterior do perito, remeteu à decisão dele anterior e falou que não tinha, que mostrava claramente a falta de interesse da parte em contribuir, que já tinha sido precluída a oportunidade de prestação de documentos, e para o perito, prejuízo nenhum. A gente tem que tomar os cuidados, né? Então, recomendação, essa é uma recomendação minha, nunca terminar um trabalho sem informação, sem documento, por escolha pessoal. Porque eu já vi acontecer com colegas o seguinte: depois que você entrega o laudo, vem um caminhão de documentos. O perito não esperou a entrega do documento, o documento estava disponibilizado, estava pronto. E aí já aconteceu, a gente já viu relatos de profissionais terem que complementar o trabalho, fazer um novo trabalho com base naquela informação. Essa era a questão, né? Não fazer sem as informações, sem os documentos. Melhor dos mundos, né, Cristiano? Melhor dos mundos pede o documento recebe, você vai e faz. Mas no mundo real, quando a gente está falando de prática, né, Sérgio? O mundo real nem sempre é como a gente gostaria. Agora, a gente tem que pensar na nossa vida profissional. A gente blindado, bem respaldado, resguardado na condição de atuação profissional. Então, o procedimento está aí, é necessário, e, se acontecer algum problema, a gente comunica ao juízo. E o juiz vai sempre decidir da melhor forma possível. Eu queria que tu fizesse uma explicação para os nossos aqui da plateia. Eu vejo que tem muitos alunos. Talvez muitos entenderam o que é prazo precluso. Ah, sim. A preclusão. Nesse caso aí, o juiz ele finalizou aquele procedimento. A partir daquele momento que ele precluiu, ele determinou a preclusão da oportunidade de apresentação de documentos, ninguém poderia apresentar mais documento. Acabou a oportunidade. Porque o processo ele não pode ser algo sem fim, eterno. Né? Não, vamos eternamente fazer isso aqui. Né? Não precisa ter o seu momento. Se a parte não quer apresentar documentos, o juiz vai falar, tá bom, então não apresenta. Vai fazer a perícia com o que tem e acabou. O resultado é esse. Né? Então, tem estudantes aqui? Que maravilha! Tem profissionais da perícia aqui? Excelente, está todo mundo junto. Né? A gente pode... juntos, né, caminhando, é bom, muito bom esse conjunto. Os peritos de hoje e os de amanhã. Os de amanhã, né? Os de hoje, porque a gente está sempre renovando conhecimento, né, atualizando conhecimento, discutindo a nossa realidade. E os novos porque estão ávidos aí por informação. É muito bom. E isso a gente não está falando nada de sofisticado, absurdo. Isso aqui é o dia a dia profissional que a gente vive no dia a dia. Agora, tem muitos problemas, né? Então a gente tem que antecipar os problemas pensando na base. Pedido de documentos é uma coisa muito importante. E aí vem o laudo pericial. Que maravilha, né? É uma delícia, uma satisfação terminar um trabalho, o laudo pronto, né, para ser entregue, chegar a uma conclusão, chegar a um resultado, entender o que de fato aconteceu, uma maravilha. E a gente sabe, talvez, se eu falar isso para um profissional, é muito simples, mas para o jovem, para o estudante, a perícia contábil, ela serve, ou ela é chamada para duas coisas só. Uma, o juiz não sabe daquele assunto, ele precisa de uma informação para decidir, ótimo. E outra, o juiz já decidiu. E aí a função do perito, muitas vezes, é fazer um cálculo daquilo que o juiz decidiu. É basicamente isso. A gente pensa em perícia contábil, são essas duas realidades, dificuldades enfrentadas. E pensando dessa forma, né, Cristiano, o laudo ele tem que servir para uma coisa ou para outra. Se ele não serve para aquela coisa que ele foi determinada, ele não serve para nada. Quando a gente olha para o laudo, e o laudo tem um elemento muito interessante, importante, e quando eu selecionei, a gente estava discutindo os assuntos importantes. Novamente, esse é um assunto em que existe um paralelo, uma ligação direta e muito feliz entre o que está na legislação e o que está na norma profissional. Quando a gente lê o artigo 473 no seu inteiro teor, ele coloca lá, a partir do novo Código de Processo Civil,
quais os itens que devem ter. Deve ter um laudo. Então, coloca lá exposição do objeto, análise técnica, resposta conclusiva a todos os quesitos. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma apresentação e a Sueli estava na frente, assim, a Sueli começou a rir. Aí eu fui conversar com a Sueli, o que você estava rindo? Ela falou, Paulo, você falou lá, né, exposição do objeto, metodologia, resposta a quesitos, e aí, no artigo, porque a gente fez a citação do artigo, estava lá, linguagem, né, acessível, e que indique como alcançou as suas conclusões. Lembra disso, Eli? E aí, quando a gente faz a leitura, é óbvio que perícia precisa ter conclusão. Né? Começa e termina. Tem a exposição das conclusões. Ótimo. Quando a gente faz a leitura da NBC TP01, anterior ao Código de Processo Civil, né, tem uma história longa e ela está consolidada aí na NBC TP01. Ela coloca exatamente os mesmos itens, com mais detalhes, porque a norma ela tem um ambiente maior, né, para discussão, mas ela coloca exatamente objeto da perícia, resposta a quesitos, conclusão, metodologia, está tudo lá. Ótimo. O que a gente deve fazer no nosso dia a dia? Montar um laudo que tenha esses elementos. Eu já acompanhei uma história, sabe, Cristiano, de uma profissional que ela, capacitada tecnicamente, com boa formação, com bom conhecimento, mas ela fazia o laudo que não tinha conclusão. O item conclusão não existia. Tinha tudo. Quesitos bem respondidos, análise, tinha planilha, tinha cálculo, mas ela não colocava o item conclusão. Aí, de novo, né, doutor? Carta na manga. O laudo é inconclusivo. Ele não tem conclusão. Talvez até na leitura a gente pudesse enxergar uma conclusão ali, mas ela não colocava. O Código de Processo Civil indica que precisa colocar a fundamentação, indicar como alcançou as suas conclusões. A norma técnica coloca que o perito precisa colocar no seu laudo conclusão. Pelo amor de Deus, não deixa de colocar uma conclusão, né? E ela sofreu ali naquele momento até que ela entendeu como ela deveria formatar e colocar o seu laudo. Legal? Tranquilo? Paulo, polêmicas aí, Cristiano? Qual seria a estrutura do laudo pericial contábil? Posso ir para o caminho da polêmica também? Deve. A estrutura do laudo, eu penso de novo, a gente falava agora no começo, né? Eu penso muito no alfaiate, né? A gente vai construir um laudo, e aquele laudo ele tem que encaixar naquela necessidade, naquela situação. Não é o prêt-à-porter, não é o pronto a portar, qualquer laudo serve em qualquer necessidade. Eu lembro de um trabalho que era uma discussão que o juiz não estava entendendo, e graças a Deus que ele não estava entendendo, um cálculo. E ele não queria, nem precisava entender, ele não foi preparado para aquilo. E aí a determinação do juiz é assim, determina a realização da perícia para que seja realizada a conferência dos cálculos apresentados pelo banco às folhas tal. Já estava lá. E verificar se aqueles cálculos estão de acordo com o que foi contratado. O que eu preciso fazer? 3 coisas. Ler o contrato. Segunda coisa, olhar os cálculos. Terceira coisa, verificar se aquele cálculo está batendo. Mais nada. Eu preciso ver a origem do contrato, se ele tem base num outro contrato, se ele foi renovado. Não. O juiz tem uma determinação específica, ele precisava daquele resultado para decidir. Acabou. Como é que é o laudo? É construído para essa necessidade. Acabou. Então, precisa-se, né, ler. Uma vez uma profissional, estava começando em perícia, ela chegou no escritório, Paulo, lê o meu laudo, vou entregar o laudo, está pronto. Então tá bom, né, vamos ler. Aí tinha lá, era muito parecido com essa história. Aí ela colocou lá, tinha um quesito, os cálculos, os valores cobrados serão de acordo com o contrato, ela colocou sim, ponto. Falei, ixi, já começamos mal. Sim, ponto. Não colocou fundamentação, não justificou de onde está, onde é que está o contrato, onde é que está o cálculo, onde é que está a planilha, nada. Não descreveu? Aí eu perguntei para ela, cadê o contrato? Não, eu não sei, eu vi o que foi cobrado. Falei, ixi, então joga fora. Porque o juiz perguntou para você, esse é um quesito do juiz,
se o que foi cobrado tem que estar de acordo com o contrato. Então, você precisa de 3 coisas. Você precisa do contrato, você precisa dos cálculos, né, e o cálculo estava lá, e depois fazer a verificação disso. A perícia ela precisa ser uma coisa simples, precisa ser uma vivência simples. E aí, quando o Cristiano falou, como é que a gente vai construir um laudo? A gente vai construir o laudo que encaixe dentro daquela necessidade. Não criar um problema para o juiz, ou criar um problema para a justiça, ou criar um problema para os advogados, porque o advogado vai ler lá e fala, e aí? Não resolveu nada. Né? Não é nem que é favorável ou desfavorável, né, doutor? Eu não consigo entender o que o perito chegou aqui, aonde que ele chegou em lugar nenhum. Então, o laudo ele é um resultado de um trabalho desenvolvido, a gente falava isso no começo. E todo o esforço do perito tem que estar materializado ali. Comunicar o início da perícia, levantar documentos, fazer pesquisa, responder de maneira conclusiva aos quesitos, apresentar uma conclusão, fundamentação. Se precisa de cálculo que o juiz consiga entender, consiga ler, uma planilha demonstrativa, seja acessível. Esse é o grande desafio. Né? A gente não começa pelo laudo, a gente termina pelo laudo. O laudo é o último dos passos profissionais. Ou deve ser, né, Cristiano? Porque o pior dos momentos é quando entrega o laudo e ainda tem que fazer esclarecimento. Mas o melhor dos mundos é entregar o laudo e ali acabar a história. Pessoal, a gente tinha combinado, e assim, a administração do tempo é uma coisa complicadíssima. Né? A gente já teve uma dificuldade aí para organizar as cadeiras para entrar, mas estamos quase acabando. Esse era o último? Bibliografia de onde a gente pegou isso aqui, então, as normas, né, a legislação, da onde tem toda a base aí do nosso uso, e daqui a pouco a gente vai falar uma coisa sobre os filhos e sobrinhos, né, eu trouxe alguns aqui para sortear, mas antes disso, e é o melhor dos momentos, a gente conseguir conversar. Para a organização, a gente tinha falado antes para ter as perguntas, o Cristiano selecionou ali, ele seleciona sempre as piores para mim, viu? Vocês podem ter certeza que o que for tranquilo ele deixa de lado. Podemos? Vou até sentar para tomar uma água. Paulo, em relação à desconsideração do laudo pericial, tu havia dito antes que se não houver a comunicação do início da perícia, ela pode ser desconsiderada o laudo pericial, né? Certo. Agora, em relação, assim, a respeito de desconsideração de laudo pericial, a mesma coisa acontece quando o profissional nomeado para a perícia contábil não é contador? Perfeito. A discussão a respeito do ambiente profissional. Atuação em perícia. Atuação em perícia é para qualquer profissional de formação, de conhecimento, e que esse conhecimento seja necessário, seja útil, necessário para aquela perícia. E eu coloco sempre uma discussão, assim, o que é perícia contábil? Perícia contábil é quando a potencialidade, as informações, os conhecimentos da contabilidade estão sendo utilizados. Então, vamos colocar um exemplo bonito, Cristiano? Ação de dissolução parcial de sociedade, apuração de haveres, né, balanço de determinação para a data de exclusão do sócio. Isso é uma perícia contábil? Quem pode assinar um balanço no Brasil? Um biólogo? Nada contra biólogos. Um engenheiro? Nada contra os engenheiros. Um advogado? Brincando com ele. Não pode. Por quê? Porque é prerrogativa legal, prerrogativa do profissional da contabilidade assinar um balanço. Nesse tipo de ação, a data de exclusão do sócio nunca vai sair da empresa de 31 de dezembro. Vai sair em alguma outra data. Aí sai lá dia 13 de setembro, né, Claudinha? 13 de setembro é a data de hoje, a data de exclusão do sócio. Tem balanço nessa data? Não tem que fazer balanço. Quem faz balanço? Contador. Perícia contábil. A desconsideração de outras áreas, e sem tampar o sol com a peneira, a gente tem outros profissionais de áreas próximas, administradores, economistas, atuários. Agora, a perícia atuarial é aquela que envolve a situação de previdência, de seguros, de riscos, de tábua de faixa de idade, etc. Então, aquilo é uma perícia atuarial, né? O perito atuarial, o profissional lá com registro IBA, ele não vai poder fazer um balanço de determinação para a data de exclusão de sócio, cada um no seu quadrado, cada um com a sua responsabilidade. Aproveitando essa oportunidade, a comissão do CRCE de Estudos de Perícia Contábil recebe algumas denúncias de profissionais que não são contadores fazendo perícia contábil. Nós temos, eu acho que ainda sobre investigação, uns 3 ou 4 casos aqui no Rio Grande do Sul
de técnico em contabilidade fazendo perícia contábil. Então, só para esclarecer que também a gente fica vigilante em relação a isso, né? Paulo, agora a segunda pergunta. Em 2012, fui nomeado pelo juiz para efetuar a perícia de um processo que rola na Justiça desde 1997. Na época, cobrei meus honorários. Agora, em 2017, o juiz determinou que eu atualizasse os cálculos. Tentei cobrar novos honorários para fazer este serviço em 2017. Porém, o juiz negou o novo pagamento. Sou obrigado a fazer atualização sem honorários? Complicado isso, né? Não é uma nova perícia, né? A gente tem a discussão da perícia em duas situações. É a obrigação do perito prestar esclarecimentos, né? Agora, podem surgir situações na justiça que determinem a realização de uma nova perícia. Aí teria condição, ambiente para novos honorários. Agora, nesse caso que o colega enfrentou, fica um campo nebuloso. Isso é um esclarecimento ou é uma nova perícia? Se o juiz tivesse entendido que é uma nova perícia, e parece aí que o juiz não entendeu, o juiz poderia determinar o arbitramento de honorários, uns honorários complementares, alguma coisa a mais para remunerar. Talvez o juiz tenha entendido que isso era esclarecimento. Agora, entre nós, eu acho que não é esclarecimento. A coisa passou e ele está tendo que trabalhar mais. Colega, quem foi que mandou a pergunta? Eu me compadeço da sua dor, porque eu já passei por isso e eu estou com um processo lá no escritório disso. Mas veio uma determinação do tribunal, complemente o laudo, né, determinando qual é o valor nesta data. E eu vou fazer a mesma coisa, eu obedeço, a gente obedece, né? Eu vou fazer o meu trabalho, porque não é que o juiz pede, o juiz manda. No caso, foi o tribunal. Né? O tribunal determinou, o juiz determinou, né? Eu vou apresentar. Quando da entrega, eu vou fazer o pedido de arbitramento, de honorários complementares, tendo em vista esse esforço a mais, que não estava previsto anteriormente. O que pode acontecer? Eu não sei. Agora, a gente obedece, não tem jeito, a gente tem que fazer, é a nossa função. Talvez seja interessante conversar com o juiz naquele momento. Olha, excelência, é um trabalho a mais, né? Eu não tinha previsto isso nos meus honorários, para aquilo não acontecer. Difícil. Obrigado pela pergunta aí. Não, de repente, uma conversa com o assessor, né, do juiz, trocar uma ideia, consiga receber esses valores, né? Na verdade, eu vejo muito nas trabalhistas que eu acompanho, quando tem que fazer quando é julgado o recurso de revista, vem para novos cálculos de liquidação. Eu vejo peritos que conseguem cobrar esse novo cálculo. Mas no civil, a gente confesso que é bem difícil mesmo. O assunto honorários é sempre complicado, né? É sempre difícil. Mais alguma, Cristiano? Não, Paulo, encerrou nossas perguntas. Poxa, eu queria ficar ao final da tarde aqui. Vamos esquecer o horário do intervalo aí. Tomar um chimarrão. Cristiano, eu quero agradecer novamente, agradecer a presença de todos, mas não encerramos ainda, que eu preciso fazer uma coisa. Tá na hora bonitinho, né? Não vai ter grandes problemas, não. Pessoal, eu sentei só um pouquinho para respirar e tomar água, mas eu tinha colocado lá, e o CRC Rio Grande do Sul também tem uma importância nisso. Eu comecei um ciclo de discussão lá em 2015, começou no CRC Rio Grande Santa Catarina, mas depois vim aqui para o Rio Grande do Sul falar do novo Código de Processo Civil. E o namoro foi tão intenso, né, Grace? A discussão tão intensa dessas histórias, que nasceu um monte de coisa. E aí nasceu também o livro A Perícia no Novo Código de Processo Civil. Então, tem uma participação do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, nisso aí. E eu sempre trago, né, os 3 livros que eu lancei, Perícia Contábil, Perícia Financeira e Perícia no Novo Código de Processo Civil, e eu tenho especial carinho também por essas 2 publicações, que é uma recomendação, e isso é uma recomendação final quando a gente fala de prática. Em perícia e perícia contábil, a gente tem um campo de atuação enorme, dá para a gente ir para um monte de lugar. Né? A Grace adora a área tributária, o Cristiano adora a área trabalhista, eu adoro a área financeira, tem colegas que adoram a questão societária, maravilha. Aí eu conheci 2 jovens profissionais, que são até mais velhos do que eu, mais jovens do que eu na perícia, o Eduardo e o Júlio. E o assunto deles de paixão é falência e recuperação judicial.
que tem um ambiente profissional enorme. Agora, surpresa nossa, que até lá não tinha nenhuma publicação no Brasil sobre a perícia na falência e recuperação judicial. E aí saíram quase que em sequência o livro dos dois, né, Perícia em Falência e Recuperação Judicial, e depois o roteiro de como funciona isso. Eles não estão aqui hoje, mas estão sempre aí batalhando, e eu trouxe hoje os 4 livros, e como é contra a Mulher Nacional Contabilista, né? Tem alguma moça que faz aniversário hoje? Amanhã. Cláudia não, porque a Cláudia tem todos, né? Então, para essa semana, mais alguma moça que faz aniversário? Tem 1, 2, 3, só 3, 4, 5, pronto. Estão entregues aqui os livros para os aniversariantes da semana, né? Depois a gente vem aqui na frente, sem bagunçar, a gente vem aqui na frente, eu entrego, tiro a foto. A Cláudia falou que tem que mostrar o RG, né, Cláudia? Senão ela não confia, né? Você sabe que uma vez eu fiz isso lá em São Paulo, eu fiz numa faculdade, aí na semana seguinte eu fui na outra, perguntei, quem fez aniversário outro? Aí levantaram 50 pessoas, falaram, mentira, vocês estiveram semana passada, já sabem o negócio do aniversário, né? Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Também quero aproveitar e trazer uma mensagem da nossa conselheira Sandra. Sandra Batista é conselheira do Conselho Federal, ex-presidente do CRC Distrito Federal, e ela é presidente da FEBRAPAM, Federação Brasileira das Associações de Peritos. A gente tem alguns colegas aqui hoje também da Associação de Peritos lá de São Paulo, e um convite para o evento que vai ter em Goiás, em Goiânia, e em novembro. Eu vou estar lá participando, tem vários colegas de todo o Brasil participando, então um convite aí, a Sandra e eu também trago esse convite especial. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado, parabéns ao evento, a todos os organizadores, e Claudinha, muito obrigado, parabéns, feliz aniversário para você hoje, minha esposa faz aniversário e ela está aqui com a gente hoje. Gente, um abraço especial para todos e vamos em frente com a perícia. Muito obrigado.